Bom, gente, o programa Plantando Ideias está aqui com o Dr. André Alfredo. Ele é o gastroenterologista oficial do nosso programa, do programa Plantando Ideias. E nós vamos falar de um assunto interessante nesse mês de janeiro, que é um mês oficial das dietas, não é verdade? Todo mundo exagerou um pouquinho no final do ano, nas festas, e já estava às vezes com sobrepeso, aí exagerou mais, aí quer emagrecer. Quer passar pelo processo de emagrecimento, por quê? É saúde para você. Além da estética também, que todo mundo quer melhorar a estética um pouquinho. E eu vou falar exatamente sobre isso com ele, porque ele é especialista nesse assunto, uma das áreas que ele aborda esse assunto. Eu queria que ele falasse para nós. Doutor André, seja bem-vindo ao programa Plantar Ideias. Hoje, como eu já disse, as pessoas querem perder peso. Tem aquela necessidade, tanto pela aparência, e também pela questão da saúde, porque ninguém vive bem com sobrepeso ou com obesidade. Nós já falamos do balão, eu queria realmente que você falasse para nós. Hoje, um dos melhores métodos para a pessoa é o balão. Eu queria que você falasse para nós como que funciona realmente o balão, doutor André. Olá a todos. Bem, o processo de perder peso, onde nós estamos vivendo esse mês oficial, né, da vontade de perder peso, verão, férias, a gente tem que entender que não é nada fácil, não existe nenhuma fórmula e nem vai existir nenhuma fórmula milagrosa que nos ajude a perder peso. Claro. Ou seja, tem que haver disciplina, método e até mesmo um pouquinho de sofrimento. O método ideal para se perder peso é a sua reeducação de vida em relação à atividade física, dieta, para perder peso de forma natural, de forma gradual. Mas, infelizmente, muitas pessoas que precisam perder peso por questões de saúde, mas também de estética, onde hoje nós temos no Brasil 49% da população acima do peso. É muita gente. É muita gente. E muitas inclusive pessoas, criança também. Até mesmo as crianças, até 30% das crianças estão já no sobrepeso ou obesidade. E muita gente tenta perder esse peso dessa forma mais natural, que ainda é a mais adequada, mas não consegue. Então, quantas vezes já fizeram inúmeras dietas frustradas ou perde-se peso, mas ganha depois o famoso efeito ping-pong? Ou seja, é necessário que esse paciente tome providência. Tomar providência é fundamental. Não combina com saúde, não combina com sobrevida, com qualidade de vida, especialmente depois dos 40, 50 anos. Então, o paciente tem que tomar atitude. Dentre as opções, essa opção que nós somos especialistas é a colocação do balão dentro do estômago através de endoscopia. É uma opção que tem alta taxa de sucesso e uma segurança muito boa, principalmente em relação às outras opções para perda de peso, né? Então é algo que a gente tem feito cada vez mais, os pacientes têm aprendido mais sobre isso e é bom conversar. É bom conversar aqui nesse canal, é bom a gente conversar no consultório, porque é um método que tem que tirar todas as dúvidas. Nada que vai ser feito, independente se é balão ou se é qualquer tratamento, tem que ser feito só o médico sabendo o que é. O paciente tem que entender, tem que digerir bem aquilo que o médico está pensando para que a gente possa fazer as coisas casadas, os dois sabendo o que estão fazendo ao mesmo tempo. O balão é um método seguro e eficaz que consiste na colocação desse balão dentro do estômago. É interessante, muitas pessoas pensam que o balão vai levar à perda de peso só pela sua presença dentro do estômago. Claro que a presença do balão dentro do estômago é algo que ocupa espaço dentro desse estômago. Isso ajuda muito, isso vai influenciar, claro, na fome, na saciedade precoce, ou seja, tendo menos espaço nesse estômago, um pouquinho de comida que esse paciente vai comer, ele já se sente saciado, sente satisfeito. Então, o balão por si só, ele ajuda sim na redução dessa vontade de comer e do volume que vai ser comido até o paciente se sentir satisfeito. Mas não é só isso. O mecanismo principal do balão, que eu considero o principal, é que ele é um ajudante, ele ajuda muito o paciente a mudar o estilo de vida. Sem o balão, o paciente querer mudar o estilo de vida radicalmente, mudar a dieta, comer menos, ele pode até tentar, mas a maioria não vai conseguir. Ele consegue comer só saladinha hoje, amanhã ele vai na geladeira e faz o estrago. Com a presença do balão, o balão é um facilitador. Ele ajuda com que esse paciente consiga seguir a dieta estipulada pelos profissionais da nossa equipe, ou seja, pelo nutricionista, que tem uma tabelinha que durante os 6 meses, que é o tempo que o balão deve ficar nesse estômago, ele tem uma tabelinha de como comer. Então, durante esse tempo de 6 meses do tratamento com o balão, nós vamos reeducando esse paciente. Ele sai desse patamar de fome que ele entende que é o necessário para ele,
E muitas vezes ele vai perceber que tudo aquilo que ele comia, ou que ele sentia dificuldade de comer, aquilo não era o necessário para ele. Ele aprende que, e ajudado pelo balão, ele consegue seguir essa dieta, ele aprende que comendo menos, comendo melhor, ele continua satisfeito, ele continua com energia de sobra para praticar atividade física. Então, ao longo do tratamento do balão, ele vai facilitando o entendimento do paciente, que é possível comer menos, comer melhor e perder peso, que é o que eles querem quando iniciam esse programa, mas ficar bem. Ele não precisa comer aquele tanto que comia, ou seja, o estômago, cabe, mas não é necessário. Só que fazer isso sozinho, sem auxílio de um corpo estranho, que é o balão, o balão limitando o volume e ajudando em relação à fome, à saciedade, é mais difícil. Então, quem não tem essa facilidade de sozinho conseguir essa perda de peso, o balão atua nisso. Mas é muito importante frisar isso, não é a simples presença do balão. É o balão nesse contexto de reeducação alimentar, onde é envolvido não só o médico, mas também o nutricionista e até mesmo o psicólogo. Uma equipe multiprofissional. Multidisciplinar, multiprofissional. Onde o psicólogo também está abordando aspectos emocionais que dificultam muito e é o motivo de grandes falhas das dietas. A compulsão pelo alimento, é o estar ansioso, preocupado, depressivo e buscar alimentação como tratamento. Isso é um problema que a psicóloga nos ajuda muito, exatamente. E tem gente que vai para a comida e tem gente que também vai para a bebida, vai para o vício, é muita coisa. Tão ruim quanto, né? Então o balão ele faz essas duas coisas, ele ocupa espaço, sim, ele limita a quantidade de alimento a ser ingerida, ele limita a fome, limita a sensação de estou satisfeito, mas ele ajuda, ele facilita e ajuda o paciente a seguir aquela dieta que está estipulada, que ele percebe que aquilo, apesar de no começo ser estranho, mas ele consegue seguir pela ajuda do balão, é aquilo que ele precisa, é o saudável para ele, é o suficiente para ele. E ele mudando esse estilo de alimentação, ele se reeducando durante os 6 meses, ao fim de 6 meses, ele não precisa mais do balão. Então, retirando o balão, ele está reeducado, comendo menos, comendo melhor, num patamar abaixo de peso. E esse paciente ele deve continuar com essa vigilância, com essa disciplina o resto da vida, porque ele não vai ter mais problema de peso. Outra coisa, para a gente encerrar a nossa matéria aqui, porque foi muito interessante, porque é a época que a gente tem que falar realmente de emagrecimento. Eu queria saber, como médico, o risco do balão. Por exemplo, as pessoas assim têm medo, falam, mas é bom e tal, mas é excessivo para mim também. Qual o medo? Eu posso ter algum problema sério com o balão? Ele pode deixar alguma sequela no meu organismo? Claro, ótimo falar nisso. O balão, o procedimento do balão, assim como todo outro procedimento na medicina, até cirurgia de unha encravada, por exemplo, risco tem. Mas na parte para se perder peso, entre medicação, entre cirurgia e entre manter-se obeso, é o procedimento que tem menor risco.